Opa, vamos estudar pontuação e, mais especificamente, o uso da vírgula. Me acompanhe aqui e eu sei que a vírgula é uma dificuldade para muita gente, mas fique tranquilo, porque eu vou te mostrar tanto o uso da vírgula no período simples quanto no período composto. É uma síntese que faz com que nós tenhamos que navegar por vários conceitos da sintaxe, dos termos da oração, do período composto também, e por aí vai embora. Comecemos? Olha só. Quando eu tenho um período simples, o que eu preciso observar? Se a oração está na ordem direta, que na língua portuguesa é sujeito, verbo e objetos, e depois algum adjunto adverbial que apareça lá no final da oração. Nesse caso, não se emprega vírgulas. Então, as propostas serão entregues hoje. Eu tenho o sujeito as propostas, tenho serão entregues e tenho quando serão entregues. Neste caso, não tenho um objeto. Observe que não se emprega vírgula entre o sujeito e o verbo e o seu complemento. E o adjunto adverbial, quando está lá no final do período, também não é acompanhado de vírgula. Então, diante de um período simples, que é aquele que tem somente uma oração, não se emprega vírgula entre os termos da oração, caso tenhamos ordem direta. Fechado? Próximo passo é quando surge um vocativo. O vocativo, independente em que tipo de período ele está, em que categoria, será acompanhado de vírgula. Então, senhores, o evento começará agora. Após senhores, eu tenho a vírgula. Observem que em uma série de gêneros textuais, o vocativo aparece numa oração, numa carta, num bilhete, num e-mail, e ele vem sempre seguido de vírgula. Então, o vocativo é isolado por vírgula. Outro caso, a situação do aposto explicativo. Aí sim poderá surgir uma vírgula entre o sujeito e o predicado ou até mesmo entre o verbo e o seu complemento. Brasil, país de território continental, apresenta grande potencial agrícola. Veja que o sujeito Brasil foi separado do verbo apresenta. Aqui no meio surgiu um aposto e este aposto está entre vírgulas. Para este caso, eu preciso que você acrescente mais duas informações. As vírgulas do aposto explicativo podem ser substituídas por travessões, o que traria uma elegância ao texto, ou até mesmo por parênteses. Então fique à vontade, neste caso, para utilizar essas vírgulas, ou parênteses, ou travessões. E ficará ótimo do mesmo jeito. Porém, quando você quer demonstrar um certo poder na produção da tua redação, do teu texto, utilize travessões. Trará elegância e demonstrará domínio sobre a pontuação. Feito? Mais um caso? Adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo da oração muito interessante porque ele se desloca com facilidade para o início, para o meio ou aparece lá no final da oração. E a partir disso, nós temos a regra da vírgula junto dele. Se o adjunto adverbial está lá no final da oração, ele não será acompanhado de vírgula. Quando ele está no início ou no meio, você encontrará assim por aí, que caso ele seja longo, deve ser acompanhado de vírgula. Caso ele não seja longo, seja uma palavrinha só, como a palavra não, por exemplo, aí a vírgula passa a ser facultativa. Durante minha infância, estudei alemão. Aqui o adjunto adverbial de tempo tem 3 palavras. Durante minha infância, vírgula, estudei alemão. Está no início da oração e é um adjunto adverbial longo. Agora veja o outro exemplo. Eu e minha família, durante minha infância, estudávamos alemão. Agora está no meio do período da oração, certo? E também é um adjunto adverbial longo, entre vírgulas. Então, adjunto adverbial longo deslocado para o início ou para o meio da oração, obrigatoriamente será acompanhado de vírgulas. Ao final, não receberá vírgulas. Feito? Seguindo aqui comigo, agora para o período composto.
A explicação sobre o uso da vírgula no período composto será dividida assim. Primeiro em relação às orações coordenadas, depois em relação às orações subordinadas, separando as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. E muita calma nessa hora. Veja só, entre orações coordenadas emprega-se vírgulas. Olha que bacana, que regra simples. Não virá, pois está viajando. Aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, sem nenhuma conjunção, e logo depois uma sindética explicativa, com a conjunção pois. Entre elas surgiu uma vírgula. Hugo, há exceção? Tem exceção sim. O que acontece? Quando eu tenho a conjunção aditiva e ligando duas orações que fazem referência ao mesmo sujeito, não pode haver vírgula, mas tem que fazer referência a um mesmo sujeito. Veja, eu farei o jantar e servirei os pratos. Te pergunto, quem fará o jantar? Eu. Quem servirá os pratos? Eu. E as duas orações estão ligadas por uma conjunção e de sentido aditivo. Então, quando isso ocorre, duas orações com referência ao mesmo sujeito, ligadas por esse e aditivo, a vírgula é proibida. Fechou? Em todas as demais coordenadas, utilizaremos a vírgula entre as orações. E as subordinadas? Pois aqui eu começo com a subordinada substantiva, que tem uma regra excelente. Não se emprega vírgula junto da oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva emprega-se a mesma regra de pontuação do período simples, em que eu não separo o sujeito do verbo, o verbo do complemento, o nome do complemento e por aí vai embora, certo? Veja o exemplo. Ele saberá se cumpriam o acordo. Então, ele saberá é a minha primeira oração. Se cumpriam o acordo é a segunda. Entre elas, não surge vírgula. Nós duvidamos que haverá espetáculo. Primeira oração, nós duvidamos que haverá espetáculo. É a minha segunda oração. Novamente, não há vírgula. Por quê? Aqui, se cumpriam um acordo e que haverá espetáculo, funcionam como complemento do verbo, como objeto do verbo. E eu não posso separar o verbo do seu complemento. Aí, se fosse sujeito, se fosse complemento nominal, a mesma situação. Não teremos vírgula junto da subordinada substantiva. E agora, as adjetivas. No caso das adjetivas, temos duas situações. Caso você não se recorde, uma subordinada adjetiva pode ser restritiva ou explicativa. Somente será acompanhada de vírgulas quando for explicativa. Então veja, os brasileiros que têm ascendência italiana podem solicitar cidadania. Qualquer brasileiro pode solicitar? Não, somente os que têm ascendência italiana. É uma restrição. Então, que tem ascendência italiana, que é a nossa oração adjetiva, não está acompanhado de vírgulas. Agora, os brasileiros, que são muito simpáticos, recebem bem estrangeiros. Agora eu estou te dizendo que todos os brasileiros são muito simpáticos e recebem bem estrangeiros, desculpe. Então, que são muito simpáticos, veio entre vírgulas porque se trata de uma explicação. Então, nas adjetivas, vírgulas somente quando tivermos uma explicação. Feito? Adverbiais. Para as adverbiais, funciona assim. Quando a oração subordinada adverbial estiver no início ou no meio do período, as vírgulas são obrigatórias. Quando a oração adverbial estiver ao final do período, vírgula facultativa. Assim que chover, sairemos para a caminhada. Quando sairemos para a caminhada? Assim que chover. Aqui está a minha adverbial temporal, no início. Olha a vírgula, obrigatória. Nós, assim que chover, sairemos para a caminhada. Agora está lá no meio do período. Quando eu digo meio, não precisa ser exatamente na metade, certo? Neste caso também, vírgula obrigatória. Agora, na última, sairemos para a caminhada assim que chover.
Aqui eu poderia colocar a vírgula, mas não sou obrigado a isso, segundo a gramática. Então aqui nós poderíamos ter este assim que chover antecedido de vírgula ou da maneira como eu coloquei. Então, nas subordinadas adverbiais, a vírgula é obrigatória quando a oração está no início ou no meio do período. Quando estiver ao final, não precisamos dessa vírgula, somente se for do nosso desejo. Bacana, não é? Você viu como essas regras de pontuação são simples? Agora, o que dificulta é, para o bom emprego da vírgula, eu preciso dominar com clareza as estruturas sintáticas, tanto do período simples quanto do período composto. Certinho? Até a próxima!